Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas aqui nessa manhã, e ela está, para que possa nos abençoar com a sua palavra, com a sua unção, com o seu poder. Amém? Pai, aqui nessa manhã, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos diante da tua presença. Te peço, Espírito Santo, no nome e na autoridade de Jesus, nos ensina aqui nessa manhã. Que a palavra do Senhor, Deus, caia no nosso coração, Deus, e que ela dê fruto, que ela germine, Senhor Deus, em os nossos corações. Deus, toma a nossa mente, que é um campo de batalha. Guarda a nossa mente de toda mentira, de todo engano, de toda falácia do inimigo. Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui neste lugar. Que os teus anjos estejam aqui acampados, Senhor Deus, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em João 4. João 4. João 4, do versículo 23 em diante. João 4, Jesus estava falando com a mulher samaritana. Jesus estava ali se apresentando àquela mulher como a água viva, como aquele que pode saciar a sede. Jesus estava se apresentando àquela mulher, que era uma mulher que não conhecia, era uma ímpia, que não conhecia o Senhor, e ele estava se apresentando a ele como o único que podia transformar a vida daquela mulher. Como ele se apresentou a nós, como eles têm se apresentado a cada um de nós. Adoração é simplesmente se eu fizer num lugar, num certo e determinado lugar. Não, irmãos. Aqui nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor. Adoramos o nome do Senhor, mas eu posso adorá-lo em todo e qualquer lugar. Não tem limites geográficos para nós adorarmos e buscarmos o nosso Deus. Não existe limites. E aquela mulher declara: sim, Senhor. Quando Jesus falava sobre adoração, sobre adorar um Deus vivo, um Deus único e poderoso, ela fala que sabia onde era o lugar da adoração, que era em Jerusalém, que era no monte. E Jesus faz uma declaração para ela, que naquele momento, com certeza, abriu os olhos daquela mulher. No verso 23, do capítulo 4 de João, Jesus diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, repita comigo, verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Repita, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem o Pai procura para seus adoradores? Os que adoram em e em verdade. Verso 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, adorar em espírito e em verdade é adorar o Senhor, cumprindo a tua vontade. O que é adorar em verdade? É cumprir os mandamentos do Senhor. Quantos aqui conhecem a palavra de Deus? Conhecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, andar de conformidade com a palavra de Deus, é adorar o Senhor em verdade. Quando eu faço a vontade do Senhor, daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus me instrui, porque a palavra de Deus é a nossa instrução, é o nosso manual de vida. Quando eu ando de conformidade com o que a palavra de Deus diz, eu estou adorando o Senhor em verdade. E adorar em espírito, irmãos. Como Jesus mostrou àquela mulher, que o Pai, que Deus é espírito, que importa que os seus adoradores o adorem em espírito, é porque não há
lugar geográfico. Eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Eu posso adorar a Deus no banheiro da minha casa. Eu posso adorar a Deus na fila do banco. Aqui não tem fila, não, mas no banco. Eu posso adorar a Deus dirigindo o meu carro. Eu posso adorar a Deus trabalhando. Eu posso adorar a Deus aqui na igreja. Eu posso adorar a Deus na cama do meu quarto. Eu posso adorar a Deus em todo e qualquer lugar que eu estiver. Isso é adorar a Deus em espírito. E eu quero falar aqui nessa manhã dos verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, há um engano muito grande na igreja hoje em dia. E eu falo isso não porque alguém me falou, mas porque eu já percebi, eu já ouvi, eu já vi. As pessoas fazendo curso de adoração. Não estou falando nada de errado de curso de adoração, não. Pelo contrário. Mas não se aprende a adorar. Se adora. Adorador é um estilo de vida. É a minha vida com o Senhor. É o meu caminhar com o Senhor. É o meu dia a dia com o Senhor. Não tem nenhum curso que vai me ensinar a ser um verdadeiro adorador. Existem cursos que vão me ensinar a ser um ministro de louvor. Existem cursos que vão me ensinar a como a cantar, a como louvar ao Senhor. Mas ser adorador, você se torna. É o estilo de vida. É o caminhar, é o seu dia a dia com o Senhor. Isso é que forma um adorador. Louvor em si, ele não é adoração, ele faz parte. O louvor, ele faz parte da adoração. Porque eu vejo muitas pessoas falando, eu sou um adorador. E você pergunta a essa pessoa, por que você é um adorador? Porque eu adoro, eu louvo ao Senhor todos os dias. Não é simplesmente por louvar ao Senhor, colocar uma canção, que você se torna um adorador. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que passam 24 horas por dia em algum retiro espiritual, que se denomina um retiro de adoração, e saem dali pior do que entraram. Ou saem dali a mesma pessoa do que entrou. Porque não é o tempo. É a qualidade. Não é o tempo que você passa ouvindo um louvor que vai dizer que você é um adorador, mas é a qualidade da sua adoração. É o seu coração. É o seu coração diante da presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não estou falando aqui que louvor não é adoração. Louvor faz parte da adoração. Como bater palma faz parte, como se jubilar diante do Senhor, como dar um grito de guerra diante do Senhor, como celebrar o nome do Senhor, tudo faz parte da adoração, mas não é a adoração em si. A adoração vai muito além das canções que nós cantamos ao Senhor. Porque quantos aqui já cantaram assim? Te adorarei, não importa se... Não importa? Olha, tem muita gente que, dependendo da circunstância, da situação, não adora o Senhor. Eu estou falando algo aqui que é mentira, exagero meu? E várias outras canções que a gente canta aí, declarando alguma coisa, que nós podemos tudo no Senhor, mas na hora que vem a situação difícil, abaixamos a cabeça. Por isso que eu digo que a adoração não está nas canções, mas está no nosso coração. É algo que vai muito mais além do que simples letras, simplesmente músicas. Não, irmãos. É algo aqui, aqui dentro. E isso é diário. Isso é um exercício. Como a oração também em si não é adoração. A oração faz parte. Quando eu adoro glorificando, exaltando o nome do Senhor, quando eu oro pedindo algo ao Senhor, quando eu oro fazendo menção do nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é excelso, e por que na hora que vem a circunstância a gente esquece de tudo isso, de quem verdadeiramente é o nosso Deus. Precisamos aprender, igreja. Essa tem sido a minha oração. Eu quero aprender, Senhor, a ser um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Não importa a circunstância, não importa o problema que eu estou vivendo, adorar ao Senhor. Porque, irmãos,
Deus não se move por causa das nossas circunstâncias. Não se engane achando que Deus vai se mover por causa das circunstâncias que você está vivendo. Deus se move por causa da vontade do coração dele, por causa do propósito que ele tem na vida de cada um. Deus não vai se mover na sua vida por causa da situação que você está vivendo, não. Deus vai se mover na sua vida por causa do propósito que ele tem na sua vida. E por causa da resposta do seu coração diante dele. O seu coração, a motivação do seu coração. E eu quero falar aqui, irmãos, de um homem que é um exemplo negativo do que não é ser um verdadeiro adorador. Mas eu quero usar esse homem, porque se está aqui na Bíblia, é porque nós temos que usar como exemplo. Se tem a história desse homem contada aqui na Bíblia, que é Saul, quantos já ouviram falar de Saul? Saul foi o primeiro rei constituído de Israel. Você sabia disso? Porque até então só existiam juízes. Deus tinha levantado juízes. Por que Deus tinha levantado juízes e não o rei? Alguém pode me responder isso? Não, por que Deus tinha levantado juízes e não o rei? Porque Ele é o rei. Ele é o rei sobre o povo de Israel. Deus separou aquele povo, em meio de todos os povos que já existiam naquela época, Deus separou um povo exclusivo para Ele. Como Deus separou a mim e a você, a igreja. Hoje nós somos, irmãos, o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, para ser considerado judeu, eles tinham que fazer o quê? Se circuncidar. Mas Paulo diz que nós somos circuncidados aonde? No nosso coração. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser povo de Deus. Então, Deus escolheu um povo, uma nação, Israel. E hoje nós somos esse Israel espiritual de Deus. Nós somos a nação escolhida, o povo de Deus, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E naquela época Deus tinha escolhido aquele povo exclusivo para trazer juízo sobre as outras nações ímpias. E Deus era o rei daquele povo. Deus era o rei soberano sobre aquele povo. Mas, irmãos, a idolatria, como hoje, sempre vem à tona. Aquele povo precisava de algo para ver, para tocar. Espera aí, todas as nações têm rei. Todas as nações da terra tinham reis naquela época. E só nós não temos o rei? Era uma mentira, não era? Era um engano, porque eles tinham rei. O Senhor era o rei deles, o maior rei de todos. Só porque eles não viam, eles não podiam tocar. Isso se chama idolatria. Aquele povo queria levantar um rei que eles pudessem ver, que pudessem falar com ele. Não somente com o juiz, não somente com o profeta. Porque Samuel, que era o juiz dessa época, que ungia Saul como rei, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz daquela nação. Mas o rei era o Senhor. E Deus dava direção para o povo através dele. Ele era aquele que era o instrumento de Deus para trazer direção para aquela nação. Mas não estava bom para o povo ser governado por um rei que eu não vejo. E não se engane, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja hoje precisando de ter ídolos na sua vida, porque não conseguem simplesmente crer que existe um Deus que é invisível, que a Bíblia diz que ele é invisível, mas ele é real, sobre as vidas dessa pessoa, sobre a família dessa pessoa. E aí nós começamos a escolher ídolos na nossa vida. Escolhemos coisas para poder nos apegar, ao invés de confiarmos somente no Senhor. E aí esse povo chega até Samuel e fala: nós precisamos de um rei. Precisamos de um rei. E a Bíblia diz que o Samuel ficou triste. Sabe por que Samuel ficou triste? Não é porque o povo estava rejeitando ele, não, como juiz, não. É porque o povo estava rejeitando a Deus como rei. Por isso que a Bíblia fala, porque muitas vezes, e eu já ouvi até gente pregar que Samuel ficou triste porque não era mais o juiz daquele povo. Não era, irmãos. É porque ele estava triste porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, era o rei daquele povo, e aquele povo estava rejeitando o próprio Deus, através da idolatria.
Através da idolatria. E olha só como é que Deus, sabedor de como é o coração do povo, escolheu um homem que a Bíblia diz que naquele tempo não existia outro igual. Ele sobressaía a todos os homens, em altura, em formosura, porque tinha que ser alguém assim para impactar o povo. Para o povo olhar e falar, esse é o rei. Esse é o cara. E Deus unge a Saul como rei. O povo quer um rei, então eu vou separar um rei para eles. Mas o povo tinha rejeitado o rei verdadeiro, o Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado para não rejeitar o Senhor com as nossas atitudes, irmãos. Com a nossa vida, com o nosso caminhar, com o que falamos, com o que pensamos, da maneira que agimos, nós podemos estar rejeitando o nosso Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. E que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E por isso eu quero usar a vida desse homem aqui. E quero falar de 3 aspectos da vida dele. Não quer dizer que somente são esses 3 aspectos que diz quem é um verdadeiro adorador. Existem mais. Mas eu quero me focar aqui nesses 3 aspectos da vida de Saul. E para contrapor com Saul, eu quero usar a vida de um verdadeiro adorador. E você vai perceber no seu boletim que eu não coloquei o nome dele. No número 2 aí, o verdadeiro adorador. E foi de propósito mesmo. Quem é que contrapõe ao ministério de Saul? Os irmãos estão lendo a Bíblia, que bênção. Davi é um exemplo de verdadeiro adorador. E não somente porque Davi compunha salmos, e não somente porque Davi tocava harpa, e não somente porque Davi cantava. Isso tudo fazia parte da adoração. Mas por causa do seu coração. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa esse homem segundo o coração de Deus? Um homem que tem um coração semelhante ao de Deus. É forte isso. E aí você pode falar assim, poxa, mas um homem semelhante ao coração de Deus e errar e pecar do jeito que Davi pecou? Mas, irmãos, a motivação do nosso coração. Aquilo que motiva o nosso coração é que realmente importa para Deus. Irmãos, nós somos falhos. Somos homens e mulheres que temos falhas na nossa vida. Mas precisamos ser homens e mulheres que quando somos confrontados, nos arrependemos diante do Senhor. Que diante da palavra de Deus, diante das verdades do Senhor, a gente se dobre diante da presença de Deus. E queira ter uma vida transformada. O pecado foi uma consequência, uma circunstância na minha vida. Mas não algo que eu vivo praticando. Não algo premeditado. Mas aconteceu. Eu errei, eu vacilei. E agora eu preciso me arrepender. Porque a única maneira de Deus nos lavar, de nos limpar de todo o pecado, é se arrependendo. E Davi tinha esse coração. Davi tinha esse coração. Mas eu quero me focar agora em Saul. Vamos falar um pouquinho da vida de Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel aqui já tinha sido ungido rei de Israel. Quem ungiu Saul? Saul, perdão, falei Samuel. Quem havia ungido Saul como rei? Amando de Deus. Deus escolheu a Saul. Foi Deus que determinou que Saul seria o rei do povo de Israel. E mandou Samuel ir até lá e ungí-lo como rei. E a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul imediatamente quando a unção veio sobre ele. Porque Saul se achava inferior, se achava o menor da sua família, achava que a sua família era a mais desprezada de Israel, era a mais pobre, era a menos instruída, possivelmente, tanto em posses como em sabedoria ou qualquer outra coisa, para poder assumir a terra de Israel. Em um reinado. Saul se achava o menor dos menores.
E a Bíblia fala que a partir do momento que ele foi ungido rei sobre Israel, o coração dele mudou. Ele já passou a ser um homem capacitado por Deus para reinar. Deus tinha um propósito que Saul fosse um bom rei. Não pense você, porque Deus tinha sido rejeitado pelo povo, que Deus havia levantado Saul com o propósito de punir o povo. Ah, é? Querem um rei? Não me querem mais como rei, não? Então tá bom. Vão se lascar agora com Saul. Não foi esse o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus levantou um rei para reinar sobre aquele povo com justiça, com equidade, com sabedoria. E Deus capacitou a Saul para tudo isso. Para tudo isso. Mas o coração de Saul se desviou. O coração de Saul se encheu de soberba, de altivez. Quando ele começou a ganhar as guerras, que na verdade quem vencia as guerras era o Senhor. E você vai ler na Bíblia, você vai ver que quando Davi ia para a guerra, a Bíblia fala que Davi declarava que o Senhor havia vencido aquela guerra, que o Senhor tinha dado vitória a ele. Sempre Davi glorificava o nome do Senhor, ao passo que Saul se ensoberbeceu e tomava toda a glória para ele. Esse foi o pecado de Saul. Se ensoberbecer. Deixou seu coração se encher de soberba. Ele era o maior, ele era o melhor. Ele se achava o Senhor da terra. Mas havia um Deus sobre ele. Havia um Deus a qual ele deveria prestar contas. Mas Saul se esqueceu disso. E vamos ler no capítulo 15. Essa aqui é uma passagem de quando Deus rejeita Saul. De quando Deus declara a Samuel, o profeta, que Saul, para Deus, não era mais o rei de Israel. Porque Deus já havia o rejeitado. Verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ter-se-á oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora e fere os amalequitas, e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus mandou matar tudo. E não foi simplesmente por querer matar, é porque era um povo que era inimigo, idólatra, pecador. Deus estava exercendo juízo. E Deus levantou aquela nação, Israel, para levantar juízo sobre as nações, para julgar as nações por causa do pecado, por causa da idolatria. E aí nós podemos ver aqui que o próprio Deus falou com Samuel, dando a direção para Saul, que era para ir até essa terra e não deixar nada. Sabe por quê, irmãos? Pastor, mas até as crianças, porque as crianças poderiam querer se vingar mais tarde, como aconteceu em muitos casos, você pode pegar a Bíblia e ler, que depois eles vingaram de Israel por causa da morte dos seus pais, por causa da morte dos seus antepassados. Então era para aniquilar aquela nação da terra. E aquela nação já tinha cometido vários e vários pecados. É porque aqui nós estamos, não dá tempo dos pormenores de entrar na história. Mas esses amalequitas já tinham cometido vários e vários pecados contra Deus, contra o povo de Deus. E principalmente, irmãos, de idolatria, que é o mesmo pecado de feitiçaria. Você sabia disso? A idolatria é o mesmo pecado de feitiçaria. Irmãos, e aí Deus dá uma direção: olha, não deixa sobrar nada. Nem uma unha sequer. Mata tudo. E aí sabe o que o cidadão Saul faz? Vai lá, mata os homens, mata os meninos, mas ele pega dos melhores dos carneiros, dos bodes, das ovelhas, ele separa. Deus tinha falado para separar alguma coisa? Deus tinha falado o quê? Para matar tudo. Como em outras situações, Deus fala que o povo era para poupar os animais e pegar todos os bens que eles tinham e ficar. Mas nessa ocasião específica, Deus tinha mandado matar tudo.
E aí ele poupa o rei. O rei, ele poupa, que deveria ter sido o primeiro a morrer. E ele poupa o melhor do gado deles. Sabe por quê? Ele queria humilhar o rei. Era o troféu dele. Era o troféu de Saul. Acabamos com o povo, aqui está o rei. A intenção de Saul era desfilar com aquele rei e mostrar nas outras nações. Aqui, ó, eu destruí os amalequitas. Ele queria trazer a honra para ele. Ele desobedeceu. A desobediência, irmãos, é uma característica que não deve existir no verdadeiro adorador. Desobedecer às direções do Senhor. Desobedecer à vontade do Senhor. Pastor, mas como eu vou saber a vontade do Senhor para a minha vida? Leia a Bíblia. Não tem outra maneira de conhecermos a vontade de Deus, as leis de Deus, como funciona a vontade de Deus para a nossa vida, se não for através da sua palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, aí conheceremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Como Deus quer que nós andemos, como Deus quer que nós falamos, como Deus quer que nós vivamos diante dos irmãos, diante das pessoas, aí no mundo afora. Não tem outra maneira, somente através da palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E aí nós obedecemos, porque aprendemos a ouvir o Senhor. E aprendemos a discernir a voz do Senhor. Saul, irmãos, ele conhecia o Senhor. Deus já tinha dado várias vitórias a Saul até esse momento que nós chegamos aqui. Deus já tinha dado várias vitórias, já tinha exaltado a Saul no meio do povo, mas estava pouco para Saul. Estava pouco. E aí a desobediência é comparado ao pecado da idolatria. E o pecado da idolatria é comparado ao pecado da feitiçaria. Isso não é eu que estou falando, não. Você vai ler a Bíblia e você vai ver. Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, a vontade de Deus, nós somos como se estivéssemos fazendo feitiçaria, bruxaria. Vai pesquisar, pesquise. Talvez você fale, o pastor está exagerando, pesquise. Vai ler a Bíblia e pesquise. Hoje tem internet, é fácil. Não precisa nem você ficar procurando muito, não. Você joga lá, pecado de feitiçaria na Bíblia. Você vai ver o que é comparado. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é bruxaria. E foi isso que Saul fez e levou o povo a fazer. Ele desobedeceu a direção do Senhor. Desobedeceu aquilo que o Senhor havia falado. E Davi, irmãos, todas as vezes que Deus dava uma direção a Davi, ele obedecia a direção do Senhor. Davi executava juízo. É saúde, isso é saúde. Executava juízo diante do povo. Quando Deus enviava Davi a alguma nação para destruir, ela era totalmente destruída. Totalmente destruída. Hoje, às vezes, Deus dá uma direção para a gente fala, tem 1, 2, 3 passos aqui, eu vou fazer 2. Já é o máximo, né? Já é a maioria. Quase 70% eu estou cumprindo. Mas eu quero te falar que para Deus, irmãos, não existe isso. E eu não estou dizendo isso porque eu sou 100%, eu faço 100% do que Deus manda fazer, não. Porque se fizesse, já estava num nível muito diferente. Já tinha alcançado coisas muito diferentes. Porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, colocar o nosso coração na presença do Senhor e andar de conformidade com o que a palavra de Deus diz. Você vai ver quanto melhor vai ser os frutos que nós vamos colher daquilo que nós realmente fazemos para o Senhor, daquilo que quando nós obedecemos ao Senhor, aquilo que nós vamos receber do Senhor como plantio que nós fizemos e como colheita daquilo que nós plantamos. Mas nós muitas vezes queremos fazer alguns plantios, plantar abacaxi e queremos colher moranguinho. Não tem jeito. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantei pepino, não tem jeito de eu colher uma abobrinha. Não tem. Precisamos obedecer, andar em obediência. Esse era o coração de Davi, obediente. Ele obedecia ao Senhor. Pastor, mas Davi não errou? Errou. Mas quando confrontado, ele se arrependeu.
Quando vir um confronto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, irmãos, a primeira coisa que temos que fazer é nos prostrar diante do Senhor e nos arrepender. E deixar Deus nos lavar, deixar Deus nos sarar, deixar Deus tratar na nossa vida. Deixar Deus colocar o dedo dele lá na ferida, para poder sarar aquela ferida. Porque a ferida, para ser sarada, para ser curada, ela tem que ser tocada. Não há mágica, não. Ela tem que ser lavada, tem que ser limpada, tem que colocar um remedinho nela. Deixa Deus tratar. Deixa Deus trabalhar. E muitas vezes nós mesmos estamos causando essa ferida. E aí, meu irmão, a desobediência, ela trouxe a mentira à tona. Vamos lá no verso 12 do capítulo 15. Verso 12. Vamos ler o 12 e o 13. Madrugou Samuel para encontrar com Saul. Porque aqui nesse momento Deus já tinha falado assim: Samuel, eu rejeitei a Saul como rei. Porque Saul não me obedeceu. E aí, o Samuel logo madrugou. Ele falou: eu vou no primeiro horário do dia, eu já quero ir lá falar isso para Saul. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Olha o que o Saul já tinha feito: levantado um monumento, uma estátua, ou qualquer coisa que seja, um altar, em nome dele. Irmãos, quero te dar um recado: Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é do Senhor. Nós fazemos parte da glória que o Senhor tem. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que eu falei que Davi, todas as vezes que voltava da guerra, ele falava: o Senhor, Jeová Sabaô, o Deus dos exércitos, aquele que vai à frente, venceu. Davi dava glória a Deus, porque sabia que não era ele que tinha vencido, que se não fosse o Senhor, irmãos, era quase impossível o exército de Israel vencer qualquer exército naquela época. Porque eles eram mais preparados, eles tinham mais armas. Depois que o exército de Israel foi crescendo, foi ficando poderoso. Então era quase impossível, humanamente falando, como foi com Gideão. Com Gideão, que 300 homens venceu um exército grande e numeroso. Porque era o Senhor que estava à frente. Era Deus que estava à frente. O Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, olha só o cidadão, o nível que ele chegou. Estava levantando um monumento e glorificando o nome dele. Ou seja, ele já tinha perdido o temor. Não havia mais temor no coração do Saul. Temor algum. E não se engane, irmão, nós podemos perder o temor fácil, fácil, fácil. Nós perdemos a reverência de Deus fácil, fácil, fácil. Perdemos o respeito com as coisas de Deus muito fácil. Temos que ter bastante cuidado com isso, porque senão nos tornamos como Saul. Perdemos o temor do Senhor. Saul já estava tão cheio de si, que ele estava levantando já monumento para ele. E olha só no verso 24, no verso 13, perdão. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentiroso. Ele tinha executado a palavra do Senhor? Deus falou que era para ele matar tudo. O que ele matou? Tudo, tudo, tudo. Não, os animais estavam vivos. O melhor ele separou para ele. O rei estava vivo. Olha só a mentira do cidadão. Perdeu o temor completamente, glorificando ele próprio, e ainda mentiu. Bendito do Senhor. Ô Samuel, você chegou? Executei tudo que o Senhor falou para mim. Mentiroso. Davi, quando foi confrontado, irmãos, quando ele pecou com Betseba e cometeu todo aquele crime que a gente sabe, de pegar o marido de Betseba, que era Urias, que era um homem fiel a Davi, e colocar na frente da batalha para que ele fosse morto, e depois Davi casasse com a mulher dele, que já estava grávida dele.
Quando o profeta chega, o profeta Natã, e começa a contar uma história para Davi. E Davi fica irado, porque Natã contou a história de uma ovelhinha que tinha sido tirada do seu dono, que o dono só tinha aquela ovelhinha. E o senhor daquele dono, o patrão daquele dono, tinha tomado aquela ovelhinha dele. Davi fica irado. Me fala quem é ele que eu vou mandar matar hoje. Aí Natã olha e fala, Davi, é você. Você pode ter quantas mulheres que você quiser, Davi, você é o rei. Você pode ter quantas concubinas você quiser, você é o rei. Aquele homem, o Urias, ele só tinha uma. Você foi mexer logo com aquela ovelhinha dele. Aí Davi, irmãos, podia ter inventado qualquer tipo de desculpa naquele momento. Apesar de que para Deus a gente não consegue mentir. Mas ele poderia ter se justificado de várias maneiras. Davi, a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente. Que ele se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu do seu pecado. Olha a diferença de um verdadeiro adorador, de quem aprendeu a conhecer o Senhor. A desobediência e um homem que obedece. Um homem mentiroso, quando chegou ali o profeta, não havia falado nada. Tinha acabado de fazer um culto para ele mesmo, e aí o homem chega e ainda fala, executei tudo que o Senhor falou. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Queremos enganar Deus. Estamos dentro da igreja, erguendo a nossa mãozinha, batendo palma, glorificando a Deus. Quando saímos ali fora, a máscara cai no chão. Quantas vezes, irmãos? Ninguém consegue enganar Deus. A gente pode enganar um ao outro aqui, ó. Eu posso enganar você. Mas o Senhor eu não consigo enganar. Uma hora ou outra a máscara vai cair. Vai. Você pode ter certeza disso. Ela vai cair. E aí o verdadeiro eu vai aparecer. Quantas vezes, irmãos, temos atitudes tão nobres aqui dentro? Quantas vezes? Eu, você, quando saímos da porta para fora, agimos piores do que ímpios. Envergonhamos os ímpios, os próprios ímpios ficam envergonhados com a nossa atitude. Sabe, irmãos, é isso. Essa é a diferença. Nós precisamos ser o que nós somos mesmo. Para ser tratado, para que Deus possa tratar no nosso coração. E não é porque Deus não sabe, não. Deus conhece o meu coração, conhece o seu. Mas nós precisamos de querer, de nos posicionar para que Deus possa tratar em nós. Se nós não nos posicionarmos, Deus não vai fazer. E não é porque Ele não quer, mas é porque nós precisamos de tomar uma decisão. Libertação é uma decisão do nosso coração. Quer ver cadeias da sua vida quebrada? Cadeias de qualquer área, de qualquer situação da sua vida quebrada? E não minta para você mesmo. Todos nós sabemos as cadeias que nós temos na nossa vida. Todos nós conhecemos bem aquilo que nos faz pecar diante do Senhor, aquilo que nos faz a não sermos mais mergulhados nas coisas de Deus. Nós sabemos quais são as cadeias. Deus só vai quebrar essa cadeia, e Deus também conhece ela melhor do que eu e você, se nós nos posicionarmos e colocarmos diante dele para que elas sejam quebradas. Andando em obediência, falando a verdade. Doa quem doer. Ontem eu assisti um filme bobo, engraçado, mas bobo. Chama O Primeiro Mentiroso. Eu não sei aqui nos Estados Unidos como chama. Porque ninguém era nessa época, nesse filme, ninguém mentia. Não existia mentira na Terra. Foi que coisa maravilhosa. Então todo mundo só falava a verdade. Encontrava um com o outro e a pessoa já falava logo o que estava pensando. Era muito engraçado por causa disso, porque já ia falando os defeitos da outra pessoa, o que ele estava achando. Um bom dia para quê? Não sei o quê. E começava a falar, porque só falava a verdade. Uma secretária, o patrão dela chegou e falou assim, eu quero te falar que eu odeio trabalhar para você, eu te acho isso, eu te acho aquilo, eu te acho incompetente, tal. Aí ele, tá bom dia, entrou para a sala dele. Porque era maneiro, o povo estava acostumado de falar a verdade. E aí ele começou a mentir.
Ele começou a mentir e começou a descobrir que poderia conquistar muitas coisas por causa da mentira. É engraçado, mas é trágico. Irmãos, precisamos de falar a verdade diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Porque não adianta, você pode mentir para as pessoas. Você pode enganar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. E o próximo ponto é a motivação do nosso coração. Qual era a motivação do coração de Saul em tudo isso que ele estava fazendo? Vamos lá para o verso 30. Lá no verso 30, depois que Samuel fala para Saul, olha, Deus te rejeitou, rapaz. Você não é mais rei. No coração de Deus, você não é mais rei. Você foi rejeitado por ele. Você não executou o que o Senhor te mandou executar. Sabe o que Samuel fez, irmãos? Samuel pegou a espada e cortou a cabeça do rei. Porque Deus não tinha mandado executar todo mundo. Deus cortou a cabeça do rei. Matou o rei dos amalequitas. Samuel. E Samuel falou, olha, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou por completo. No verso 30, irmãos. Então disse Saul, pequei. Aqui parece assim, Saul se arrependeu. Está confessando que pecou, né? Mas olha só, uma pessoa quando peca, não é aquela coisa assim, olha, talvez você já tenha falado isso, ou talvez você já tenha ouvido isso. Eu pequei. Eu fiz mesmo esse negócio errado aí que todo mundo está falando. Mas, tá vendo? Sempre tem a justificativa. Eu errei mesmo. Eu cometi esse pecado. Mas, ou senão joga até para cima de outra pessoa. Mas o Fabrício, sabe por que eu fiz isso? Porque é o Fabrício. E olha só o que Saul fez. Então disse Saul, pequei, honra-me. Olha só, ele não estava preocupado com se arrepender, não. Ele estava preocupado de ser honrado. Honra-me, porém agora diante de todos os anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Você pode enganar o homem. Você pode enganar o homem. Mas a Deus não se engana. Olha só, ele nem fala, vamos adorar o meu Deus, o Senhor. O teu Deus, Samuel. Porque o Deus de Saul nesse momento já era ele, irmãos. Ele tinha levantado um monumento para ele. E ele falou, eu pequei, honra-me. Qual era a motivação do coração dele? Era que ele fosse honrado diante do povo. Para que o povo olhasse para ele, que gracinha, tudo que ele fez está certo. Se Samuel está com ele ali, é porque Deus aprovou o que Saul fez. Ele queria ser aprovado diante do povo. Ele não queria ficar envergonhado. Ele estava pensando na reputação dele. Enquanto Davi confessou o seu pecado, porque a motivação do coração de Davi era correta, era de agradar o Senhor. Eu pequei contra Deus, Davi declarou, eu pequei contra o Senhor. Davi tinha consciência que ele não tinha pecado contra os homens. Ele tinha pecado contra Deus. Saul, não, honra-me. Para que o povo olhe para mim e pense assim, o que ele fez está certo, porque Deus concordou. Porque Samuel, o profeta, está com ele. Ele não estava preocupado de adorar a Deus, irmãos. Tanto é que ele fala, o Senhor teu Deus, Samuel. Ele não é nem meu Deus. Vamos lá honrar o seu Deus. Vamos lá fazer sacrifício ao teu Deus. E Saul fala que foi o povo que incitou ele a não matar as ovelhas. Mentiroso. Sabe por que eu não matei as ovelhas? Porque o povo falou assim, vamos guardar isso aqui para a gente sacrificar o Senhor. Mentira. Só sacrificou o Senhor porque depois que o negócio ficou ruim mesmo, que ele viu que não tinha jeito, ele pegou lá os cabritos, as ovelhas e sacrificou o Senhor. Mas a intenção dele não era essa não, irmãos. E Deus não tinha mandado ele pegar nenhum cabrito, nenhuma ovelha e sacrificar. Quantas coisas nós temos sacrificado na nossa vida, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Que é melhor obedecer do que sacrificar. E foi Samuel que falou isso para Saul. Ô Saul, você acha que Deus tem tanta alegria
e receber tanto sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer que você ande na presença dEle, que você obedeça a direção dEle. Irmãos, Deus não quer que você viva sacrificando nada na sua vida, não. Porque o sacrifício já foi feito. Jesus Cristo é o sacrifício. Jesus Cristo entregou a vida dele na cruz do Calvário. Ele sacrificou por mim e por você. Ele já é o sacrifício. Nós precisamos receber, aceitar pela fé. Não é pelo que nós estamos vendo, mas é pela fé que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós não obedecemos, nós sacrificamos. Sacrificamos a nossa família, sacrificamos a nossa vida com Deus, sacrificamos o nosso trabalho, sacrificamos a nossa saúde, sacrificamos o nosso tempo. É melhor obedecer. Nós precisamos de andar em obediência ao Senhor, irmãos. Isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Porque o Senhor, o próprio Deus, diz: sede santos, como eu sou santo. Precisamos aprender o caminho, sabe? Andar por esses caminhos. E a primeira coisa que nós devemos fazer para andar por esses caminhos e aprender a andar nesses caminhos é obedecer. Porque se obedecermos, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E aí, irmãos, quando nós andamos em obediência, as outras coisas vão ser consequências. Você falar a verdade, você ter a motivação correta no seu coração, você amar o próximo. Agora, quando não é uma prática, quando vivemos desobedecendo, irmão, nós não conseguimos entrar nesse caminho. E aí vivemos uma vida de mentira com o Senhor. Uma vida de oba-oba. De levantar a nossa mãozinha enquanto nós estamos aqui junto com os irmãos. Porque os irmãos precisam de olhar para mim e ver que eu sou espiritual. Deixa eu te falar. Quem conhece seu coração é Deus. Quem conhece seu coração é o Senhor. Ele sabe o que está lá dentro do seu coração. Ele sabe qual é a motivação porque você está levantando a sua mãozinha, porque você está dando glória a Deus. Ele sabe. Ele conhecia a motivação do coração de Saul. A motivação do coração desse homem era ficar bem diante do povo. Como pode eu, o rei, ficar com a minha reputação ferida diante da nação? Ele não estava preocupado de agradar o Senhor. Como muitas vezes nós não estamos nem aí para agradar o Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de agradar então a Deus é pela fé. É pela fé. É vivemos em fé. Nós obedecemos, não é porque nós estamos vendo Deus aqui falando conosco, mas porque nós lemos a palavra de Deus e cremos. Nós não recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque estamos vendo Ele aqui ao vivo na cruz, entregando a vida dEle por nós. Porque nós cremos. É pela fé. Eu não amo o próximo, porque Deus está aqui. E aí? Vai amar o seu irmão? Ou como é que é? Vou anotar aqui no meu livrinho aqui, no meu caderninho. Não, porque nós cremos que é a vontade do Senhor. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Motivação correta no nosso coração, irmãos. Motivação porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Motivação porque eu subo aqui para pregar. Motivação porque eu venho aqui tocar um instrumento, porque eu venho aqui cantar. Motivação porque eu estou ali na portaria recebendo os irmãos. Motivação porque eu estou ali no som. Motivação porque eu estou ali no vídeo. Motivação porque eu estou sentado aqui nessa cadeira. Qual é a motivação? Mostrar para o pastor que eu estou aqui. Bobeira. Ah, motivação é... Pelo menos eu estou aqui. Não estou em outro lugar. Motivação de eu entregar o meu dízimo. Motivação de eu entregar a minha oferta. Irmãos, Deus conhece a motivação do nosso coração. E sabe por que eu falei de dízimo e oferta? Porque eu conheci um senhor lá em Goiânia que entregava bons dízimos na igreja. Estou falando valores.
Mas a motivação do coração daquele homem era tão errada. Sabe qual era a motivação dele? Aparecer. E por um momento ele conseguiu chamar a atenção do pastor da igreja para ele. E aí esse irmão era motivo de todo culto ser um exemplo de alguma coisa. Até Deus tirar a cortina, abrir a cortina, sabe? Tcharam! Mostrar a carinha dele como ele era. Para envergonhar o pastor, que deixou se seduzir por causa do valor do dízimo. E para envergonhar aquele cidadão que estava lá em cima do púlpito mentindo. Mentiroso. Então, irmãos, não é porque eu entrego muito, o meu dízimo é um valor muito alto. Não, irmãos, é a motivação do nosso coração. Porque eu faço boas obras. Faço muito boas obras. Eu ajudo a velhinha a atravessar o sinal. Eu ajudo o cadeirante a subir uma rampa. Tudo isso a gente tem que fazer mesmo. Isso aí não é mais do que a nossa obrigação, principalmente como cristãos. Mas é a motivação do coração. Eu estou fazendo isso para aparecer. Ou eu estou fazendo isso porque eu sou assim. Porque eu fui transformado no Senhor. E essa é a minha prática de vida. Por isso que eu falei que adorador não é quem canta louvor, quem canta uma música, eu passo 200 horas diante do Senhor. Não. É um estilo de vida. É aquilo que é a minha vida. É aquilo que eu sou. Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmãos? E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Davi foi um homem que não foi rejeitado por Deus. Davi pecou? Teve consequências na família de Davi? Muitas. Muitas. Talvez é o pior exemplo de pai de família da Bíblia. Talvez não, acho que é assim. Davi deixava os filhos pintar e bordar. Fazer o que queriam. A Bíblia fala que Davi não ousava nem a levantar a voz para corrigir o filho. Está errado. Sério mesmo, lê a Bíblia e fala que Davi não ousava nem corrigir o filho, porque faz isso ou aquilo. E aí a gente vê o que virou a família daquele homem. Mas ele tinha um coração correto diante do Senhor. Ele era um homem, era falho como eu e você. Mas ele não foi rejeitado por Deus. Tanto é que não foi rejeitado, que a linhagem dele veio o Salvador, Jesus Cristo, da linhagem de Davi, o rei eterno. Não teve fim a linhagem de Davi, enquanto a de Saul morreu todo mundo. Morreu todos, não existiu mais rei na casa de Saul. O único que sobrou foi Mefibosete, que depois Davi pegou e levou para o palácio, por misericórdia, que era neto de Saul, mas nunca não subiu no trono, não foi rei. E Davi até correu risco de acontecer isso, de mais tarde ele reivindicar o reino, mas ele não fez. Enquanto um teve toda a sua descendência morta, o outro, Jesus Cristo, vive para sempre. Não teve fim o reino de Davi. Olha a diferença de um homem que foi rejeitado por Deus e outro que Deus não o rejeitou. Irmãos, como nós queremos ser achados diante de Deus? Rejeitados de Deus olhar para nós e falar, eu te rejeitei? Que palavra dura é essa, irmão? Ser rejeitado por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Você pode ficar de pé? Irmãos, isso tudo que eu falei, só foi para dizer que nós devemos cumprir a missão que o Senhor nos deu. E pregar o Evangelho a toda criatura. E fazer discípulos de Jesus. E nós só podemos fazer discípulos de Jesus se nós andarmos com o nosso coração em obediência. Se nós tivermos a motivação certa no nosso coração. Porque senão vamos fazer discípulos para nós mesmos. Com as nossas características.
Pensa aí na sua característica, na sua vida, se você formando discípulos como você. Agora pensa em Jesus. E você formando discípulos para Ele. Porque há a essência de Jesus dentro de cada um de nós. Amém? Eu não sei onde está. O Júlio está aí? Queria que ele viesse aqui com a Carol e a Lili e a Crisney. E cantasse aquela canção em espírito e em verdade. Quero que você fique à vontade agora. Se quiser vir aqui para frente, vem. Se quiser ficar no seu lugar, fique. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Mas eu gostaria que você colocasse o seu coração agora diante do Senhor. E que a sua oração tivesse o seguinte ênfase. Senhor, me ajuda. Preste atenção aqui, meus irmãos. Senhor, me ajuda a ser um verdadeiro adorador. Essa vai ser a sua oração aqui. Nós não vamos orar aqui pedindo nada. Nós não vamos pedir nada. A única coisa que nós vamos pedir é que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores. Nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Porque, irmãos, o Senhor enviou o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em mim e você, para nos ajudar, para ser o nosso auxiliador. E que Ele nos ajude a sermos verdadeiros adoradores. Que adora o Pai em espírito e em verdade, para que possamos formar outros discípulos, homens e mulheres que adoram o Senhor. Amém?